Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te dê uma boa reflexão da sua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Você que está aqui no templo, você que estará acompanhando pelo vídeo, que Deus te abençoe, que Deus te unja cada dia mais, em nome de Jesus. Vamos tomar nossas Bíblias, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios de Salomão, capítulo 14, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Mais uma vez, Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por teres nos arrancado do império das trevas, do império da morte, por teres nos arrancado das garras de Satanás e teres nos transportado para o teu reino maravilhoso de luz, de paz, de amor, de alegria. Obrigado por tua palavra. Abrimos nossos ouvidos espirituais, abrimos nossos corações e te pedimos, ó Deus, venha ministrar uma vez mais em nós, e nós daremos a ti sempre toda a glória, toda a honra e todo louvor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estivemos pensando na semana passada sobre o perigo de tomarmos decisões precipitadas. O perigo da gente se apressar na hora de tomar decisões importantes na vida e tomarmos decisões erradas e ficarmos no prejuízo. Quero pensar um pouquinho mais sobre esse tema nesta noite com você, em nome de Jesus. Existe uma analogia entre o povo de Israel e nós. E a Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 6 e no verso 16, que nós somos o Israel de Deus. Então tem mesmo essa comparação, essa analogia entre o povo de Israel que andava no deserto, o povo de Israel hoje. Há uma comparação conosco, eu e você, somos o Israel de Deus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, e saímos do mundo, fomos tirados do mundo, fomos separados do mundo, e o mundo é um símbolo do Egito. Então o povo de Israel é um símbolo da igreja de Jesus Cristo, e o mundo é um símbolo do Egito. Estamos aqui, caminhando por esse deserto da vida, rumo ao céu, rumo a Canaã celestial. E o deserto é o lugar da ação de Deus na vida do seu povo. É aqui no deserto, é aqui na caminhada, que é o lugar de Deus operar, de Deus se revelar, de Deus demonstrar o seu poder, enquanto estamos caminhando rumo ao céu. E a nossa trajetória de vida aqui, rumo ao céu, muitas vezes nos leva a um beco sem saída. Às vezes a gente fica meio que encurralado, sem saber o que fazer da vida. Foi assim na vida de Abraão e na vida de Ló. Nós aprendemos muitas coisas com Abraão e Ló. Estivemos meditando um pouco sobre eles na semana passada. Estamos continuando hoje. Aprendemos que a vida é feita de escolhas. A vida é cheia de escolhas. Nós, quando acordamos pela manhã,
já acordamos com a necessidade de tomar decisões. Vou me levantar ou vou continuar na cama? Vou trabalhar ou vou ficar em casa? Vou fazer isso ou vou fazer aquilo hoje? Vou para a direita ou vou para a esquerda? E quando Deus chamou Abraão, nós lemos em Gênesis capítulo 12, Deus deu um comando a Abraão, dizendo para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, para que tu sejas uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a palavra de ordem de Deus para Abraão, que nós temos lá em Gênesis capítulo 12. E temos a história, toda a história completa de Abraão, do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 25 de Gênesis. Ok, Abraão então obedeceu, saiu da sua terra, do meio da sua parentela, saiu da casa do seu pai e seguiu em diante, porque Deus haveria de mostrar uma terra para ele. Cheio de fé, de confiança, levou consigo seu sobrinho Ló, e logo no capítulo 13, no capítulo seguinte de Gênesis, nós encontramos Abraão se separando de Ló, o seu sobrinho. Acontece que Abraão era muito rico. Abraão tinha muitos rebanhos, muitas cabeças, muito ouro, muita prata. E Ló também era muito rico, seu sobrinho. Ambos tinham muitas cabeças, muitos rebanhos. E de repente os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló. E sendo Abraão um homem de paz, um homem de Deus, um homem manso, um homem obediente, chegou para o seu sobrinho Ló, isso está no capítulo 13, no verso 8 e 9, e disse assim: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, não haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Coisa linda é uma pessoa cordata, uma pessoa que sabe dialogar, ao invés de contenda, ao invés de briga, uma pessoa que sabe fazer propostas, que sabe conversar, que sabe fazer acordo, entrar num acordo de paz, ao invés de briga. Abraão chegou para o seu sobrinho e disse: olha, está havendo briga entre os meus pastores e os teus pastores, que não haja isso mais, vamos nos separar, é melhor nos separarmos. Olha toda a terra diante de você, pode ficar à vontade, pode escolher. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Amados, e com isso nós aprendemos muitas coisas. Primeiro, uma boa escolha não depende de pensar muito. Nós costumamos dizer assim: olha, antes de tomar uma decisão, você precisa pensar, mas você precisa pensar muito.
Evidentemente que pensar ajuda, devemos pensar, ajuda muito, mas isso não garante uma opção certa, isso não garante que nós vamos tomar a decisão correta, apenas pensar bastante. Às vezes, acabamos nos confundindo e deixando as pessoas mais inseguras. Em segundo lugar, uma boa escolha, uma decisão correta, uma decisão bem certa, não depende de fazer uso da razão. Evidentemente que racionalizar é bom, racionalizar é preciso, é necessário, mas tem muita coisa que extrapola a teoria. Há muita coisa que você olha e você fala assim, puxa, na teoria é muito bonito. A teoria é uma coisa, mas quando você coloca aquilo em prática, aquilo na prática vai ser outra coisa muito diferente. Em terceiro lugar, uma boa escolha não depende também de muitos conselhos. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim, olha, eu me dei mal. Eu me dei muito mal em uma determinada decisão que eu tomei. Eu quebrei a cara. Mas acontece que na época, todo mundo me aconselhou a fazer aquilo. E eu então segui os conselhos de todo mundo. Amados, uma coisa importante é você não agir por pressão. Entendeu? Nunca tome decisões na vida por causa de pressões dos outros. Não devemos nos mover por pressão. Nem tudo que está dando certo está certo. Nem tudo que parece certo é certo. É bom a gente ouvir opiniões diferentes? Claro. Podemos e devemos ouvir opiniões dos outros. Isso também ajuda muito. Mas todo cuidado para não deixar-se influenciar demais pela opinião dos outros. É bom você ouvir a opinião de outro. Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Um tem uma opinião, outros têm outras opiniões. Mas muito cuidado. Não se deixe influenciar muito, porque no final de tudo, quem vai ganhar ou perder vai ser você. Quem vai perder ou ganhar vai ser você. Bom, você então deve estar pensando assim, pastor, então, do que é que depende então uma boa escolha? Depende do quê? Uma escolha certa, uma escolha boa mesmo. De prestar atenção aos princípios de Deus. Diga, prestar atenção nos princípios do Senhor Deus. Sim, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, olhe para os princípios de Deus. Medite nos princípios de Deus. E faça aquelas perguntinhas básicas. Isso que eu estou pensando em fazer é certo? É justo? Está de acordo com os princípios de Deus? Será que essa decisão que eu vou tomar, Deus está nesse negócio? É preciso muita cautela, a fim de não fazermos escolhas precipitadas. Queridos, a vida é uma só. É uma vida só. Não podemos fazer escolhas
erradas, escolhas precipitadas. Precisamos dos princípios divinos com muita certeza em todas as decisões que tomarmos nesta vida. Você leu comigo Provérbios, capítulo 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito. Tem caminho que você olha para ele e você fala assim: esse é o caminho, é por aqui que eu vou, esse é o caminho certo, é isso mesmo que eu vou fazer. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Ou seja, tem caminho que você olha assim, parece uma maravilha, mas no final dele é um caminho de morte. Diga misericórdia. Misericórdia. Agora, observando os perigos de uma escolha ruim, observando atentamente os perigos de uma escolha precipitada, nós devemos perguntar: o que é que Deus quer ou não que nós façamos? Em oração, na tua intimidade com Deus, no teu particular com Deus, entra no teu quarto, como Jesus ensinou, fecha a tua porta, fale com o teu pai em secreto, e o teu pai que está em secreto vai estar olhando para você, vai estar respondendo, vai estar esclarecendo as tuas dúvidas, vai estar confirmando ou não aquela decisão que você está precisando tomar. Uma das falhas de Ló, o sobrinho de Abraão, ele cometeu algumas falhas graves, e uma delas foi ao se separar do seu tio, ir para a cidade de Sodoma. Foi se instalar na cidade de Sodoma, uma cidade completamente perdida, uma cidade mergulhada no pecado, numa depravação total. E essa aproximação de Ló com o pecado foi a primeira grande falha da vida dele. A Bíblia manda a gente fugir do pecado. E Ló pegou sua família, sabendo da situação de Sodoma, que ela seria destruída por Deus, juntamente com a outra cidade chamada Gomorra, as duas mergulhadas no pecado, na depravação. Mesmo assim, ele pega a sua família e vai se instalar na cidade de Sodoma, sendo que a Bíblia manda a gente fugir da presença do pecado e até da aparência do pecado. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, a Bíblia diz: fugir da impureza. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, a Bíblia diz assim: foge das paixões da mocidade. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22, a Bíblia diz: foge da aparência do pecado, da aparência do mal. Até da aparência do mal, nós temos que fugir. Sodoma e Gomorra, sendo terra de depravação, que Deus iria destruir, mesmo assim Ló foi para lá com sua família. Ló não se apercebeu que os seus objetivos estavam conduzindo a ele para mais perto do pecado, quando ele então se estabelece em Sodoma. Queridos, muitas vezes acontece de pessoas cristãs, sinceras, fazerem determinados negócios que as deixam
muito perto do pecado. Isso é perigoso demais. Muitas vezes acontece de pessoas cristãs sinceras fazerem determinadas alianças, determinados acordos, que as levam para muito perto do pecado. E elas acabam ficando então muito vulneráveis, correndo um risco terrível. Ló deve ter pensado assim: bom, eu conheço a situação de Sodoma, eu sei como que essa cidade está mergulhada no pecado, mas Sodoma não vai me atingir. Afinal de contas, eu conheço bem os princípios de Deus, eu tenho meus princípios, mas isso não é coisa que a gente deve brincar. Com o pecado a gente não brinca. Brincar com o pecado seria brincar com o fogo. Devemos fugir até mesmo da aparência do mal. Andar com más companhias, muitos pensam que, não tem nada a ver eu andar com más companhias, eu sair com pessoas de más companhias, eu tenho meus princípios. Mas ouça bem o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Entendeu? Más conversações corrompem bons costumes. Não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas lendo a Bíblia para você. Quantos irmãos têm se visto em situações delicadas, deprimentes, por haverem se aliado a pessoas totalmente contrárias aos princípios de Deus? Quantos irmãos, crentes fiéis do Senhor Jesus, terminaram em situações complicadas, deprimentes, porque se aliaram, se associaram com pessoas avessas a Deus, com pessoas avessas aos princípios de Deus. Muitas vezes, pessoas que até dão glória a Deus, mas quando você vai andar com a pessoa, você vai conhecer a pessoa, você vai ver que ela é totalmente contrária aos princípios de Deus, totalmente contrária à palavra de Deus. Que Deus nos ajude. A nossa aproximação com pessoas indignas, a nossa aproximação com pessoas más, ela tem que ter dois objetivos. Primeiro, confrontá-las com o Evangelho, ou mostrar a elas o amor de Deus. Dois objetivos. E eu não estou falando aqui de fechar a porta para ninguém, porque Deus não fecha a porta para ninguém. Não estou falando aqui de fazer acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Senão, nem eu e nem você estaria aqui. Eu estou falando de, no caso de tiver que associar com pessoas más, tiver que aproximar de pessoas más, que seja para confrontar com o Evangelho de Jesus Cristo, ou para mostrar para elas o amor de Deus, para dar um testemunho a elas do amor de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Diga: louvado seja Deus. Uma outra falha terrível de Ló foi que ele foi muito vagaroso. Pensa numa pessoa lerda. Ló foi muito
muito ocioso, muito apático, quando Deus deu uma palavra para ele, aqui em Gênesis capítulo 19, para ele se mover, para ele pegar sua família e sair de de Sodoma, porque Deus iria destruir tanto Sodoma quanto Gomorra, mas Deus iria livrar Ló, por ser ele um homem justo, e Deus o livrou, juntamente com sua família. Mas ele foi muito indolente, muito vagaroso demais. Veja o que diz a palavra em Gênesis 19. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Veja como ele foi vagaroso. Deus, em sua bondade, sua misericórdia, disse: eu vou livrar meu filho Ló com sua família. Chegou a hora de destruir Sodoma, chegou a hora de destruir Gomorra, mas eu vou livrar essa família porque são justos. E Deus então envia 2 anjos lá, e os anjos deram notícia para Ló: levanta daí, Ló, pega a tua mulher, pega as tuas 2 filhas, sai, porque Deus está te dando livramento, a cidade vai ser destruída. E ele ficou todo demorando. Foi preciso os anjos pegarem nas mãos deles e o tirarem da cidade, para serem libertos por Deus, pela misericórdia de Deus. Agora, a esposa dele, a esposa de Ló, essa cometeu algo terrível. Deus estava salvando a vida de Ló, da esposa, das 2 filhas, e ele estava reclamando, murmurando contra Deus, com medo de morrer no lugar para onde Deus estava mandando ir. Os 2 pisaram na bola, tanto ele quanto a sua mulher também. Mas nós não podemos saber o que Deus teria reservado para Ló e para sua família, se ele tivesse obedecido ao sair de Sodoma e tivesse ido para o monte. Ele preferiu pegar sua família e se esconder numa caverna. Primeiro ele foi habitar numa pequena cidade chamada Zoar, e dali ele foi para uma caverna com sua família. A mulher dele foi prejudicada pela escolha precipitada, a escolha errada, sem uma direção de Deus, porque ao ir morar em Sodoma, ela foi prejudicada por essa decisão errada de seu marido Ló. Ela gostou de lá, gostou da cidade do pecado, se apaixonou ali pelo pecado, e não se conformava em deixar aquela cidade. Acabou petrificada pela sua desobediência. Ela se tornou uma estátua de sal. Porque estando saindo de Gomorra, não se conformava em sair dali, não queria sair dali, sentiu saudades, olhou para trás, e Deus a castigou, tornando-se ela
uma estátua de sal. Ficou petrificada. Uma escolha errada pode enraizar em nós a tal ponto de não conseguirmos mais dizer não. De repente, uma escolha errada em nós pode fazer-nos apaixonar por algo errado, por uma situação completamente contrária aos princípios de Deus, e depois não conseguir mais dizer não, e depois não conseguir mais deixar o pecado. Isso é muito sério. Uma decisão precipitada pode levar a isso, uma decisão errada. Mas grave bem o que eu vou te dizer agora, ouça com muito carinho. Assim como Deus salvou o justo Noé antes do dilúvio e toda a sua família, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, assim como Deus salvou também a Ló, o justo Ló, salvou da destruição de Sodoma. A cidade foi destruída, tanto Sodoma como Gomorra. Desceu fogo do céu e destruiu essas 2 cidades. Mas Deus salvou Ló e a sua família. Da mesma forma, Deus pode e Deus quer salvar você também de toda e qualquer destruição, de toda e qualquer situação de pecado. Amém? Deus não tem planos ruins para você. Deus só tem planos bons, maravilhosos para você. Porque você o ama e Ele te ama. E Ele não te ama porque você o ama. Ele amou você primeiro, antes que você o amasse. Ele te amou primeiro, Ele te escolheu primeiro, e já te libertou. A maior libertação das trevas Ele já fez na tua vida, das garras de Satanás. Você só tem agora que preservar o caminho. Você só tem agora que desenvolver a tua fé. E é isso que nós estamos fazendo aqui, desenvolvendo a nossa fé, fazendo a nossa fé crescer mais. Tudo que você tem que fazer agora é conservar, guardar a tua fé, guardar o bom caminho do Senhor Jesus, que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim como Deus salvou o justo Noé e a sua família da destruição do dilúvio, assim como Deus salvou o justo Ló e a sua família da destruição de Sodoma, Deus pode salvar você também. Esse é o desejo de Deus, esse é o plano dele para a tua vida e para a minha vida. Esse é o sonho do Pai para mim e para você. Ele te ama, Ele tem o melhor para você. Curve sua cabeça, por favor, e vamos orar um pouco mais a Ele nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que Deus falou ao teu coração, apesar de termos feito uma mensagem tão simples da palavra de Deus, de termos feito um tempo tão breve de reflexão da palavra de Deus, mas Ele falou com você, eu tenho certeza, e agora é o momento então de você falar com Ele também. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado pelas boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos homens, que nos alcançou um dia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Levantamos agora, nos colocando de pé na Tua santa presença, diante do Teu altar,
nos cobrindo com o escudo da fé salvadora, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pai Santo, nós andamos por fé e não por aquilo que vemos. Pela Tua graça, Senhor. Muito obrigado. Nós, com a Tua ajuda, nós estamos triunfando sobre o inimigo. Pela fé, Pai. Tomamos também o capacete da salvação, firmando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos propósitos, ó Deus, e os pensamentos do Senhor, os sentimentos do Senhor e os propósitos do Senhor, do coração do Senhor, vindo sobre nós, ou a espada do Espírito, Pai, a espada que o Espírito maneja, que é a Tua palavra, ó Deus. Nos cobrimos da Tua armadura, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para nos proteger contra toda a astuta cilada do inimigo, contra todo e qualquer ataque, contra toda e qualquer prisão, contra qualquer corrente maligna, toda e qualquer influência maligna de Satanás, nas decisões que temos que tomar em nossas vidas. Em nome de Jesus, tomamos a Tua palavra, Deus, e com ela, e pela confissão dos nossos lábios, nós despedaçamos todas as setas inimigas, em nome de Jesus, pela Tua palavra, ó Deus, e pelo sangue do Cordeiro, nós somos mais que vencedores. Proibimos Satanás e os demônios de interferir em todas as decisões das nossas vidas, Pai, e queremos fazer tudo debaixo da orientação do Teu Espírito Santo. Oramos, ó Deus, em todo tempo, em toda ocasião, ou em cada época, no Espírito, com toda maneira de oração e súplica, para o mesmo fim. E nos conservamos sempre alertas, atentos à Tua voz, vigilantes, com firme propósito e perseverança, intercedendo a favor de todos os nossos irmãos, orando primeiro por nós, intercedendo por nossos irmãos, o povo consagrado de Deus, a Tua igreja, que está caminhando pelo deserto desta vida, rumo a Canaã celestial, rumo ao céu. Damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos irmãos que estão passando por alguma enfermidade. Deus, essa pessoa que está orando agora por cura, Deus vem, essa pessoa que está clamando a Ti por uma dor, por uma cicatrização, pela regularização de um funcionamento de um órgão do seu corpo, Pai, em nome de Jesus, coloque a Tua mão santa e curadora. Derrama do Teu azeite, o Teu bálsamo santo e curador, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, e abençoo todos os dizimistas fiéis e ofertantes fiéis, que são os mantenedores desta obra do Senhor, os que têm trazido no templo, os que têm feito a transferência bancária, os depósitos bancários. Pai, eu peço, Senhor, devolva abundantemente uma porção infinitamente maior, grande, sacudida, transbordante. Muito obrigado, Deus. Se temos para dar para o Senhor, foi porque o Senhor nos deu primeiro, foi porque o Senhor nos abençoou para ganharmos o nosso sustento. O Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu trabalho, forças, coragem, e nós queremos então retribuir um pouquinho do muito que o Senhor tem nos dado, no sentido de gratidão eterna por todas as bênçãos e maravilhas que temos recebido do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Você que está aqui no templo, vamos nos colocar de pé, por favor, levante suas mãos para Deus, em gratidão. Eu quero liberar uma palavra de bênção, uma palavra profética. Você que está em casa também, estenda suas mãos, eu quero orar por você também, para que você seja fortalecido aí no seu lugar, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido,
Olha, Deus, para cada mão estendida. Olha, Deus, para cada necessidade. O Senhor conhece cada coração, o que cada um está precisando agora, o que cada um está sentindo agora, o que cada um está orando agora, pedindo agora para o Senhor, Pai. Eu libero a palavra de bênção, de cura, de libertação, de restauração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos dizem amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus.